Sejam bem-vindos a mais Uma Só Energia. Eu sou Danilo Roth e serei o host nesse segundo episódio da nossa segunda temporada. E estamos aqui para falar de uma pauta extremamente importante, o protagonismo das mulheres no setor de energia. Sim, no setor de energia, pois falamos do protagonismo da mulher em diversas áreas. Mas e o setor de energia? Existem desafios? Avanços? Melhorias? E estamos aqui com uma bancada excepcional, com mulheres empoderadas que vão trazer um pouco desta realidade para nós. Não é, Lu? Animada? Animadíssima, Dan. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindas. Eu agradeço também a participação de vocês. Bom, eu estou muito feliz hoje, gostaria de compartilhar com vocês que eu estou muito feliz porque nós voltamos a fazer a nossa gravação e porque nós vamos falar de um tema muito importante e muito inspirador, que é o protagonismo das mulheres no mercado de energia, né? E hoje a gente trouxe duas convidadas maravilhosas para poder conversar um pouco com a gente. Por quê? Porque a gente está falando não apenas da diversidade, da inclusão da mulher no ambiente de trabalho, e sim das inovações, das oportunidades, do pensar diferente, do agregar conhecimento nesse meio tão fechado e visualmente pensado só para os homens. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e começar com a Miriam. Miriam, você pode, por gentileza, falar um pouquinho de você para os telespectadores, os nossos ouvintes? Claro, vou contar um pouquinho quem sou eu, né? Eu atuo no mercado de energia desde 2012, 2013, quando eu tive a oportunidade de fundar uma empresa EPCista, né, montadora de usinas de energia renovável, com foco em fotovoltaico, depois de participar de um grande projeto bastante relevante no cenário nacional, que foi a montagem da usina do mineral. Então, eu transitei assim, nesse universo de geração de energia durante quase 8 anos, até ter a oportunidade de entrar para uma comercializadora de energia, onde acabei aprendendo muito sobre o mercado livre de energia, né, o setor que eu atuo hoje, e principalmente trabalhando com projetos de geração para consumidores livres, né, que é a autoprodução, até chegar na CPFL. Então, a CPFL ela veio como um presente na minha vida. Eu digo que é um presente porque é uma empresa onde eu vislumbrei uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional, que era o próximo passo da minha vida profissional, Sim. Das minhas ambições profissionais, e agora eu estou aqui como gerente do mercado, como gerente comercial no mercado de energia, dentro da comercializadora do grupo CPFL Energia, dentro do grupo que a gente chama de CPFL Soluções. Bom, só para finalizar, né, além de profissional, eu sou mãe de um menino de 4 anos, do Vicente, e sou aventureira. Acho que a empresa toda já conhece essa minha história. Sou montanhista, escalo montanhas de altitude. Não diria de maneira nenhuma que você é a montanhista. Isso. Essa sou eu, em poucas palavras. Ai, que joia. Nossa bióloga, né? Exato. Ai, bióloga de formação. Que bom. Obrigada, Miriam, pela apresentação. Nós também gostaríamos de conhecer um pouquinho você, Carol. Estou feliz de estar aqui, né? Venho do segmento automotivo, aí eu fui para o segmento de papel e celulose, e agora em energia. E aí, o que eu digo sempre é que a gente vive uma sociedade que vem em transformação nesse assunto, né? Do machismo, o quão estrutural ele é. Então, pouco importa o segmento, sabe? A gente está num momento bom de transformação, de discussão sobre o assunto. Hoje eu estou como líder de comunicação, conteúdo e marca no Instituto CPFL, que é uma vertente assim de carreira que eu fui fazendo, minha formação e minha experiência toda em comunicação, mas eu fui fazendo com que a gente pudesse falar de comunicação em responsabilidade social. E aí a diversidade e inclusão também veio com muita força, né? E aí pude liderar alguns grupos nesse sentido, de olhar para a equidade de gênero, que é onde eu foquei, né, o meu entendimento, como eu queria trabalhar esse assunto. E aí eu entrei na CPFL há 1 ano, no Instituto, e vi a oportunidade de também atuar nessa frente. E aí fui convidada para liderar o grupo. Estou muito feliz, assim, é um propósito de vida, e agradeço o convite. Ai, que bom. Que bom. Segundo a pesquisa Mulheres no Local de Trabalho em 2023, realizado pela consultoria McKinsey, nos últimos anos observou-se um avanço significativo das mulheres
esse número cresceu de 17% para 28% desde 2015 das mulheres nos cargos de liderança, né? Esse número, para nós aqui, é um número muito, a contar do período, de 2015 para cá, é um crescimento muito tímido, se for pensar, e a expressividade que a mulher tem no mercado de trabalho, inclusive nos cargos de liderança. E a McKinsey, nessa pesquisa, ela dá esse nome para a mulher como um degrau quebrado, ela adjetiva esse título, né? Você olha para uma mulher, você não sabe o tamanho da força que ela tem. Você não sabe os desafios que ela enfrenta. Não é, Lu? Exatamente. Bom, eu queria fazer uma perguntinha para a Carol primeiro, com relação aos programas de diversidade e de inclusão. Carol, como que você vê, né, ou você passa para a gente a melhor forma de implementar ou melhorar programas, né, de incentivos dentro do setor de mercado livre de energia? Olha, começa pelo desejo, né, de mudar. E isso passa por todos os níveis, né? Seja da operação, seja no nível médio de liderança, alta liderança e tudo mais. E uma discussão muito, inicialmente, simples, que é olhar para o entorno e entender que a gente tem um padrão de pessoas que foi definido no decorrer histórico, né, de tudo que a gente entende como formação de pessoas, do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode. Mas tem um padrão que é aceito, né? Uhum. E este padrão, inevitavelmente, acaba sendo o quê? Entregando o quê? Um padrão, né? Se eu tenho mais pessoas ali pensando coisas e entregando coisas diferentes, pelo simples fato do meu viés, da minha lente ser o que eu sou, né? A minha formação, o meu histórico de vida. Aqui temos 3 mulheres que não necessariamente pensam iguais, pelo fato de terem o mesmo gênero, né? Tiveram jornadas diferentes, né? Jornadas é o que nos constrói, né? O que nos faz sermos únicos. Em sendo assim, este olhar ele pode permear qualquer nível. Sim. E trazer para a companhia, para a sociedade, para a formação do que vem de futuro aí, né? De crianças, coisa e tal, um olhar diferente, sim, né? Que não é excludente. Esse é o ponto que parece ser bastante importante da gente frisar. Não é a exclusão de quem foi dito como padrão, porque o padrão também foi definido em algum momento. Sim. A pessoa não tem escolha. Você é aquilo, né? Se você tem algumas características, eu não espero nada diferente de você. Você não pode ser outra coisa. E isso leva as pessoas, muitas vezes, não serem produtivas, porque necessariamente precisam vestir uma roupa que às vezes não é o que ela é verdadeiramente na essência, né? Então, muitas vezes ela não é produtiva, muitas vezes é uma pessoa que entra em depressão, muitas vezes é uma pessoa que não consegue ser o que a potência que ela pode ser, só pelo fato de não preencher aquele padrão. Então, passa por esse lugar da consciência de que eu quero algo diferente. Eu acho que a gente pode construir algo novo. Definir claramente onde esta empresa, e aí não olhando só para o poder privado, né? O poder público também, a sociedade como um todo. Onde a gente quer chegar com isso daí? Que benefícios efetivamente isso vai trazer para a população? Uhum. Seja a população dentro de uma companhia, seja a população, a gente no nosso dia a dia, com o poder público que nos interfere. Então, onde a gente quer chegar com isso? E quem são as pessoas que querem nos ajudar a construir isso? Ou querem contribuir com isso? Acho que são 3 fases importantes, né? Sim. A consciência de que algo não está equilibrado, né? Está precisando redistribuir aí para o país crescer. Exatamente. A gente está falando de crescimento do país, né? Porque mais gente produtiva, trabalhando, ganhando, a gente está falando de mais gente consumindo, comprando e feliz, né? Tendo um sem equilíbrio, atrapalhar né? o coleguinha, né? Uhum. Exatamente. Todo mundo junto. Eu queria trazer uma posição do ponto de vista comercial, né, que é a área em que eu atuo. Boa, Ani. A diversidade, ela traz um diferencial competitivo porque o público final, ele é diverso. Exato. Seja da distribuidora, seja da comercializadora, quem está ali na frente, né? É realmente uma diversidade de pessoas, seja etária, gênero, enfim, raça e por aí vai. Então, se a gente tem dentro da companhia a diversidade
para pensar produtos, para pensar entregas, para pensar soluções, a gente consegue comunicar mais assertivamente com esse público final. Então, acho que isso empodera o produto que a gente está construindo. E ter essa visão, eu acho que faz parte de uma maturidade do mercado mesmo, né? O mercado está mudando, as empresas estão entendendo, né, que a gente não comunica só com um perfil de público, né, que a gente comunica com um perfil diverso. E realmente essa visão e esse posicionamento da companhia acaba realmente trazendo uma construção talvez mais focada numa entrega mais eficiente. Sim. É o que eu acredito e é o que eu tenho visto como movimento interno dentro da CPFL. Miriam, continuando no seu ponto de vista, quais são as principais barreiras que as mulheres enfrentam para alcançar posições de liderança no mercado de trabalho, especificamente no mercado livre de energia, na sua opinião? Dan, se eu voltasse no tempo ali, quando eu fui fazer vestibular, né, quando eu me formei, lá no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, a gente, olhando principalmente para as engenharias, e engenharia elétrica era um curso predominantemente masculino. Eu me lembro porque eu cogitei estudar engenharia e na Universidade Federal de Minas Gerais, né, eu sou mineira, eu me lembro que no ano anterior tinha passado uma mulher. Então, isso me amedrontou completamente, eu fiz uma outra opção. Mas a gente não tem no histórico, né, de formação de engenharia lá, né, para esse público hoje da minha faixa etária, um número relevante de mulheres técnicas engenheiras. Eu acho que isso é um primeiro ponto que não traz uma presença tão forte feminina em posições de liderança, não só nas empresas do setor elétrico, mas também nos demais agentes do setor. Então, eu acho que essa formação técnica pode ter sido uma barreira inicial. Hoje, como o mercado de energia é um mercado que, poxa vida, mudou tanto, né? Principalmente quando a gente fala na área de comercialização, né? Com a abertura do mercado. A gente tem um mercado que é completamente diferente de 10, 15 anos atrás. A gente tem um mercado que atrai muito mais mulheres. Então, a gente vê hoje faculdades de engenharia de energia, engenharia elétrica com outra proporção, né? Tanto que, na minha gerência hoje dentro da CPFL, a gente tem praticamente um equilíbrio entre homens e mulheres. Ainda um pouquinho mais de presença masculina, mas muitas mulheres pleiteando posições comerciais, né? Eu acho que isso já dá para a gente um indício de que o cenário está mudando. Mas as barreiras, no meu ponto de vista, principais, é porque, de fato, é uma área muito técnica, uma área que, historicamente, muito mais homens estiveram presentes do que as mulheres. Mas movimentos como que a gente tem visto internos nas empresas, né, dentro do nosso grupo também, está levando, né, essa distribuição para outro patamar. Então, eu identifico essa questão da diferença da presença feminina muito mais por ser um setor muito técnico. Então, Miriam, eu também percebo a CPFL Energia se movimentando em prol desse movimento do crescimento das mulheres dentro do setor do mercado de energia. Isso é uma construção social. O meu pai, um tio meu ou um primo meu irmão é engenheiro. Mas meu pai nunca... Eu estou trazendo para o meu lado pessoal, o Danilo, pessoa física aqui, tá? Eles nunca orientariam, nunca chegou numa conversa de família a falar assim, minha irmã, faça engenharia. Não, engenharia é para o Gabriel, que é meu irmão. Né? Faça administração. Não, é para o Danilo, que entendeu? Então, assim, existe essa construção social. Minha irmã não. Minha irmã é veterinária, farmácia, RH, entende? Então, essa construção. Então, dá-se a entender também que instituições muito mais antigas, esse posicionamento esteja muito mais arraigado ao mundo masculino. Hoje isso vem se transformando e nas nossas reuniões executivas, apresentações dos nossos executivos, isso vem se transformando ao longo do tempo e a CPFL é apoiadora disso com muita transparência. Então, a mulher tem bastante espaço, né? E eu corroboro muito dessa sua visão. Tá? Então, acho muito legal esse cenário comparativo, que é um comparativo muito mais embasado do que nossa sociedade e é um fato, do que talvez nós tentarmos ali entender que não, que é comum, é normal. Não é normal.
não é normal. Acho que para a evolução social que nós temos hoje aqui, essa transformação vai ocorrer, mesmo que sensivelmente, discretamente. Sim. Muito obrigado, viu, Miriam, por trazer essa contribuição. Legal, que bom. Bom, meninas e menino, Boa. eu vou fazer uma pausa aqui para poder falar um pouquinho com os nossos ouvintes, né? Que estão nos escutando nesse momento por suas plataformas de podcast favoritas. Nos sigam no YouTube também. Compartilhem as nossas informações, os nossos conteúdos, para que a gente consiga aí distribuir essas informações ricas com relação ao mercado de energia, tanto para os ouvintes de podcasts, quanto para o YouTube. Siga a gente, compartilha, dá aquele like, tá bom? Bom, então, depois que a gente descontraiu aqui um pouco, eu vou voltar aqui às nossas perguntinhas. Eu gostaria de focar um pouquinho aqui também a minha perguntinha para a Carol. Carol, para perguntar um pouquinho para você com relação a que políticas públicas ou práticas corporativas têm se mostrado eficazes aí para poder fazer esse avanço das mulheres dentro de cargos executivos, de cargos de liderança no setor de energia elétrica. Muito bom. A mudança, ela acontece, ou ela tem mais chances de acontecer, quando a gente junta essas três entregas, né? Que é o poder público, o poder privado e a sociedade. Ela não tem como se manter forte e evoluir se um lado ficar desprotegido, né? Por quê? Porque quando a gente olha para o acesso, e é um ponto que a Miriam colocou aqui, da mulher, né? Ou entender que aquele lugar também é dela, né? Entender que aquilo é possível para ela, passa por um pouco do que o Danilo falou. Desde a minha infância, eu vou te olhar e vou dizer, será que ela mesma é a pessoa para matemática, para administrativo, para engenharia? Funções que historicamente foram conectadas aos homens, né? Então, por isso que eu falo da sociedade. Sim. E a gente repensar esses lugares, né? Repactuar. Por que não? Por que necessariamente a gente vai educar as meninas de uma forma, né, que não tem problema nenhum brincar de boneca, não tem problema nenhum brincar de casinha da cozinha e não sei o quê, não tem problema nenhum, isso tá tudo bem, brincar é bom, né, faz a gente ser criativo, faz a gente ser feliz. Agora, qual o problema dela também ganhar aquele jogo que traz mais entendimento sobre ciência, sobre matemática ou coisas assim? Então, começa dali e aí vai para um lugar que é o conteúdo mesmo, né? O conteúdo que a gente vai ter acesso nas nossas formações, do que eu posso, do que eu não posso, e incentivar mulheres nesse lugar, né? Isso está além do poder privado, né? Eu sempre digo o seguinte, que é o que a gente começou a dizer isso no início. Como a gente vive uma sociedade estruturalmente machista, isso independe do setor, né? Exatamente. E independendo do setor, passa também por a gente ter comunicações sobre aquela universidade de engenharia com a foto de uma mulher. Com a foto de uma mulher preta. Por exemplo. Com a foto de uma mulher trans. Com a foto de uma mulher, né? Porque há representatividade, você vai se espelhar, você vai se imaginar, você vai se projetar no que você acha que é possível para você. Simples assim, né? Não porque eu tenho que ter, porque senão, essa universidade está fora, não está falando a linguagem. Não, é porque a representatividade, ela parece algo tão batido, né? Que a gente vem falando tanto, sim, mas ela tem um lugar muito importante na vida de muitas meninas. E muitos meninos também, né, que se veem não possíveis ou sem a possibilidade de exercer uma função que é dita como de mulheres. Exato. E aí, quando a gente vai para as empresas, é essa discussão que a gente está fazendo aqui. A disponibilidade da CPFL abrir um canal para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder entender os caminhos, para a gente poder olhar, por exemplo, para a necessidade de ter mentoria exclusiva para as mulheres, que é o que acontece lá dentro. Para a gente entender que a gente tem que ter, sim, definido qual é a quantidade ou que números vamos perseguir para que esses grupos colocados como minorizados, que não são mulheres, né? Mas olhando para a equidade de gênero, a gente consegue estar em todos eles. Sim. Esses exemplos que eu disse no início. Faz isso e para outra discussão, né? Não é mais eu só estou de novo corrigindo
uma evolução aí, vamos botar assim, histórica. A gente está falando de ação, né? Porque entendeu-se que há lugar, né? E há lugar de novo para um resultado que é o país crescer, né? E crescemos juntos e coisa e tal. Então, eu vejo que quanto mais tivermos a naturalidade das coisas, porém, sem esquecer da necessidade de se ter regras claras, né? No poder público, no poder privado e para com a sociedade, é um ganha-ganha. Todo mundo Agrega, né? agrega. Completa, né? Completa. E ainda falando em números, né, é notório aqui, por eventos e fatos que a gente traz, que não somos nós que construímos aqui, a sociedade em geral Exato. publica isso. Eu trazer a Miriam para essa conversa porque, Carol, você falou de um ponto muito importante. Enfermagem. É para menina. Você Exato. via Muito isso. muitas enfermeiras. E, numericamente, Miriam, você acha que essa relação de trabalho hoje entre homens e mulheres, você percebe que está muito longe ou ainda não? Não, você já vê um equilíbrio, na sua opinião? Isso vai depender muito do setor, né? O que a gente vai estar colocando a lupa ali. Sim. Ainda vejo em setores mais técnicos. A gente pode ilustrar, por exemplo, o trabalho do eletricista de rua, né? Um trabalho bastante masculino, com maiores barreiras de entrada para as mulheres, mas a partir do momento em que a gente começa a ter mulheres ali, e nós temos, o que é lindo, né? Uma área, poxa vida, tão dura, né? Um trabalho... A escola de eletricistas para as mulheres. Exato. Ficou muito legal. Quando a gente vê isso, a gente cria... O que a Carol falou é muito lindo, assim, porque a gente precisa ter referências e inspirações. Quando eu vejo mulheres na liderança da empresa, eu começo a aspirar, a desejar, a ambicionar posições de liderança, porque eu vejo que ali é possível. É um lugar onde eu posso chegar, né? E a mesma coisa no ambiente de rua, né? Um eletricista de rua. Então, de repente, tem aquela menina que desejaria, mas que quando não enxerga ali um espelho, uma identidade, uma inspiração, ela acaba... Não se sente capaz, né? Exatamente, acaba escolhendo outros caminhos. Então, a gente precisa não só mostrar que tem, publicitar, talvez trazer um pouco mais essa visibilidade, né? Para construir esse caminho de equidade, dentro, por exemplo, de determinadas posições mais técnicas, onde existe uma desigualdade maior entre homens e mulheres, onde existe um desequilíbrio. Mas, assim, de fato, né, existem áreas que, tradicionalmente, historicamente, a gente vai ter mais mulher, porque as próprias características femininas se identificam mais com aquelas posições, mas não existe nenhum impedimento. Quando a gente também publicita que existem excelentes enfermeiros, por que não? Se eu gosto de cuidar, se eu tenho uma sensibilidade para o cuidado, por que não ir por esse caminho? Então, eu acho que é muito mais agora um cuidado, né, da gente, da sociedade, publicitar essas alternativas para que todo mundo se veja naquela posição, se for desejo, né, seguir por ali. Muito legal, muito legal. E aqui, para seguir, eu acho que é uma pergunta dupla aqui, para a gente dar um passo a mais aqui na nossa conversa, né? As expectativas, né, na visão de vocês, em relação ao aumento do protagonismo feminino no mercado livre de energia, né? Nós temos aqui, até fazer um jabá aqui para o pessoal da CPFL Soluções, que está conosco nessa jornada a partir dessa segunda temporada, e nós vemos um posicionamento feminino muito forte lá, inclusive nas redes sociais, na mídia que fazem, o time do marketing deles é fortíssimo em mulheres, e também temos as linhas da comercial deles também muito forte nessas ações. Então, nós temos expectativas e perspectivas positivas, mas na opinião de vocês, aí vamos aqui com a Carol, quais são, assim, no seu ver, Carol, o seu horizonte, que você enxerga de muito positivo para o futuro, para as mulheres no geral? Eu acho que é um caminho sem volta, sinceramente. Eu acho que a gente vem amadurecendo as coisas, e inclusive no lugar da mulher mesmo, assim, da gente entender o quão a gente faz parte desse jogo, né? A gente vai ter uma discussão agora, na terça-feira, em prol do Dia da Mulher, para a liderança, né, da CPFL. E uma discussão que a gente trouxe enquanto grupo foi
vamos começar também partir de um step em que, se a gente faz parte de uma sociedade que está querendo mudar, ou de algo está incômodo, o que a gente pode fazer para evoluir, né, nesse sentido? Nós, mulheres, fazemos parte dessa sociedade. Muitas vezes a gente naturalmente reproduz esse machismo. Não dá para colocar só na conta do gênero masculino o que a gente vive, né? É uma mão de via dupla mesmo ali, dessa realidade da sociedade. Então, partindo desse princípio, onde as mulheres estão dispostas a fazer a sua desconstrução, e os homens também, eu acho que fica difícil da gente dar muito espaço para trás. Toda mudança, historicamente, industrial, que impactou a humanidade, ela dá alguns passos para frente e ela dá alguns passinhos para trás. Exatamente. É natural. Para se adaptar, né? Para entender qual que é o lugar, né? Para que seja bom para todo mundo. Eu sempre tento, nos lugares em que eu estou, influenciar para que essa mudança verdadeiramente aconteça, porque é fato e é número, o índice de suicídio de homens é altíssimo. São vezes e vezes a mais do que as mulheres, pelo simples fato de não ter esse lugar de fala, né? De poder assumir o que sente, de poder naturalizar algo que acontece consigo mesmo. Olha que engraçado, o índice de tentativa de suicídio entre mulheres é maior do que nos homens. Porém, pelo fato da gente ter rodas de apoio, poder falar o que sente, é mais fácil eu conseguir te salvar do que salvar ele. Exatamente. Porque eu percebo, Lu, que você não está bem. E aí eu vou falar, Lu, não é você. O que está acontecendo? Mas como o Danilo não pode expor, naturalmente, fica difícil de chegar nesse lugar. E aí a gente vai para um outro importante dado, que é o índice de feminicídio. Então, essa dor, ela vai sair de alguma forma, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Tirar o peso também do homem de ser único, exclusivamente o provedor de tudo. Exato. Para que ele tenha também tempo de cuidar dele, da saúde dele, mental e física, né? Então, vejam que equilibrando as coisas e tendo equidade e, por consequência, igualdade de oportunidades, todo mundo ganha, né? Então, eu acho muito difícil a gente regredir a ponto de falar, isso tudo é bobagem. Deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. Mesmo porque a gente tem uma geração aí que vem dizendo, por que eu não posso brincar de bola? Exatamente. Por quê? Por quê? Eu só quero entender o porquê, né? Então, eu acho que a gente está num movimento bom. Acho que, de novo, eu volto para esse ponto de a gente estar aqui discutindo esse assunto numa empresa, por exemplo, no caso da CPFL centenária, é muito relevante. Passo gigantesco. É muito relevante. E cabe a nós, ao momento em que a gente sentir na organização ou em qualquer ambiente que a gente esteja, não vamos dar esse passinho para trás, não, vamos dar 2 para frente, um ajuda o outro aqui e a gente vai fazendo acontecer. Então, eu vejo, sem querer ser Alice, no País das Maravilhas, mas eu vejo como promissor. Promissor. Sim, que legal. Bom, dando aqui a minha opinião, né? Eu acredito que o próprio momento, né, do mercado de energia, ele exige que a empresa olhe o desenvolvimento, que apoie realmente o crescimento da participação feminina. Porque o mercado mudou muito. Se a gente pensar 2 anos atrás, pouquíssimas empresas de energia se posicionavam nas redes sociais, né? Se preocupavam em se comunicar com o público. Hoje, com a abertura de mercado, que é o nosso grande desafio, né, interno dentro da comercializadora, é se posicionar para essa abertura, né, ter presença, market share. A gente precisa comunicar. Então, olha como mudou muito. A CPFL de 100 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não é mais a mesma empresa de hoje. Então, a gente precisa, né, para essa nova empresa, de uma participação maciça de mulheres. A gente precisa, de fato, desse olhar diverso, que foi o que eu trouxe no início. Então, a empresa entendeu isso, ela entendeu, né? E o mercado tem exigido isso, até por uma questão mesmo de
de ser uma empresa de capital aberto, né? Então, a gente tem que ter um posicionamento firme em relação à maior participação feminina, a participação feminina em cargos de liderança. E quando a gente vai vendo, né, como eu disse, né, anteriormente, mulheres em vice-presidência, mulheres em cargos de diretoria, a gente vai construindo um caminho para que novas mulheres subam os degraus dentro da empresa. Acho que é esse o recado que a gente está tendo dentro da companhia. É possível crescer, é possível chegar lá, é possível pleitear, né, cargos cada vez mais altos, porque há espaço. Há espaço. Lu, eu queria comentar também, acho que partindo para o lado de tecnologia, a nossa diretora do projeto Sapiens, né? A Marcela, que é super presente também nas redes sociais. Aí um abraço aí a Marcela. E ela lidera hoje uma frente muito importante e muito antiga para a CPFL, né? O core dos nossos sistemas está ali, né? Então, das nossas operações. E ver a presença da Marcela, ela se apresentando ali na VPE também, acho que para muitas mulheres fez muita diferença. Inspira. Porque quando a gente vê o semelhante, né? Destacando uma oportunidade, um cargo, uma função que você não colocava muito olhos, por quê? Porque você não tinha essa representatividade ali. Você olha e fala, gente, como é inspirador. Nossa, é possível chegar ali. Exato. A Miriam fez um comentário do início dos estudos dela. Eu também, Miriam. Eu era a única mulher. Eu fiz tecnologia da informação. Eu era a única mulher da sala. Entendeu? Por quê? Porque não se via muito isso. Mulher fazendo TI, tecnologia da informação. Imagina, TI é coisa de menino, debugar código. Entendeu? Eu fiz lá a minha faculdade e minha entrega do meu trabalho foi uma Hello Kitty piscando. Foi de menininha, mas foi o meu desenvolvimento, entendeu? Então, assim, é possível a gente fazer e se permitir. Então, quando a gente vê essa inspiração, a gente se sente capaz, a gente se sente pronta para esse desafio. Porque, sim, sempre vão ter desafios. Assim, as falas de vocês aqui hoje foram totalmente inspiradoras. E a gente vai levar isso para frente e vai levar, é um conhecimento para a vida, né? Porque ver vocês assim nessas posições, com essa visão, nos inspira também. Porque fala, gente, não estamos sozinhas, né? Nós estamos juntas. E muito do que a gente vê nas áreas de TI, às vezes que a mulher ela precisa ter o dobro de firmeza para poder subsistir naquele time de TI que é muito mais masculino. Então aí você vê a mulher sendo um pouco mais séria, formal, incisiva, né? Por quê? Habituada a trabalhar em ambientes masculinos. Isso né? Aí... eu vou insistir no ponto assim, ó. A gente falou aqui da área de TI, a gente falou da área de engenharia, a gente falou de comunicação. São todas. Claro que algumas com uma intensidade, uma mão um pouco mais forte, porque foi dito que aquela função não poderia ser uma função feminina, mas em todas as áreas a gente passa por isso, porque, de novo, ela não é a CPFL. É estrutural, né? E aí, quando as empresas entendem, que é o caso do que vem acontecendo na nossa empresa, a diversidade como vantagem competitiva, para o mercado, é onde ela dá saltos, assim, onde ela evolui nesse lugar de ter Marcelas, de ter Miriams, de ter pessoas que você olha e fala, tá, não é, tá além do discurso, né? Tá na prática. Está na prática. E a coisa vai engrenando, né? As pessoas vão se comprometendo, porque eu tô entendendo que isso não é discurso, eu posso chegar ali, né? E o comprometimento de ambas as partes, da organização, das pessoas que fazem parte daquilo, que não é vamos tirar os homens para colocar as mulheres, é ter igualdade de oportunidade, né? Exato. A coisa flui. Eu gostaria para o homem que está assistindo, nossa audiência masculina que está assistindo em casa, como é que nós podemos apoiar vocês para que vocês também consigam cada vez mais esse espaço? Como que a gente funciona como um facilitador para vocês? Como que a gente pode ser esse braço forte para vocês terem cada vez mais espaço? Quem quer começar? Eu posso começar porque a Carol faz um fechamento, né? Acho que ela fala super bem sobre esse tema também. Acredito que acolhendo
e olhando numa posição de igualdade, né? Acho que se a gente conseguir chegar ali, olhando, né, nos olhos ali como iguais, a gente já tem um ambiente que nos proporciona todo o potencial de entrega. E acolhendo, porque, de certa forma, a gente ainda está falando de um mercado de energia predominantemente masculino. Vamos chegar ali, vamos sim ainda encontrar um ambiente muito mais masculino que feminino. Então, olhando como iguais e recebendo com acolhimento. Acho que essa é a minha visão e até a minha experiência interna, né? Eu acho que dentro do que eu estou vivendo na empresa, entrei, né, para gerenciar uma área comercial com muitos homens, né? Felizmente também com muitas mulheres, mas com muitos homens. O fato de ter me sentido acolhida e respeitada, né, como igual, contribuiu muito para que hoje, né, a gente tivesse esse ambiente acolhedor de potência de trabalho, né, de entrega de potência, de resultado, né, um ambiente onde a gente consegue, enquanto mulher, ser firme, mas ser humana, né, entender um pouco mais, ter um pouco mais de empatia, né, com as dificuldades, com as fragilidades individuais de cada um, que de repente são momentâneas, de repente são permanentes, mas que não interferem ali na qualidade da entrega. Então, acho que é essa a minha visão, assim, olhar como igual e acolher. Carol? Ai, muito bom, né? Eu acho que tem uma coisa que é assim, né? Há que se ter coragem para se assumir machista. Homens e mulheres. Pra gente é difícil, se pra vocês é difícil, que de alguma forma a sociedade já aponta, é machista. É isso. E já vai botando todo mundo nas caixinhas, né? Para nós, mulheres, em que ninguém espera, é mais difícil, ou é tão igual, dificilmente igual, né? Mas há que se ter coragem de falar, eu sou machista. A partir do momento que se assume esta condição, que ninguém está livre, porque a gente é educado desta forma, né? Desde muito novinhos. Por mais que eu venha, por exemplo, de uma família onde sou eu, mas 2 irmãs, minha mãe teve 5 irmãs, quase não convivi com a família toda ali, com mais homens do que mulheres, eram muito mais mulheres, eu tô ali dentro, né? Eu estudei, eu fui para o mercado, quando eu comecei a me entender na escola, o cientista, o historiador eram homens, né? Quando você tá sentada ali com 4, 3 anos e vê que a sua mãe, suas tias e sua avó estão servindo a comida, estão lavando a louça e os homens continuam sentados, e de novo, eu não estou falando que é errado, eu só estou dizendo que a gente foi, né, formado assim, né? Formados assim, a gente vai criando isso, né, trazendo isso para nossa cultura e desenvolvimento interior, né. Então, se assumir machista, eu acho que é o primeiro passo. Em sendo assim, o que eu vou fazer com esse negócio? O que eu vou fazer? Como é que a gente aprende inglês? Estudando. Como é que a gente aprende uma nova formação? Estudando. Eu posso indicar um livro? Claro. Tem um livro muito bom que o Bate-Papo com a Liderança na terça-feira tem ele como espinha dorsal, que é da Ruth Manos, e ele se chama Guia Prático Antimachista. É um guia. Começa dali. Vamos ler o que está escrito ali, mesmo porque ela diz o seguinte, para a gente desconstruir algo, começa pelo fato de que a discussão não pode ser excludente. Ela tem que ser entre nós. Deixa eu te falar onde meu calo aperta, você me fala do seu e a gente vê se a gente consegue chegar a partir daí, né? Ela traz desde um ponto de, se tem uma mulher no seu time que está grávida e ela tem um bebê e ela volta para o time, será que ela realmente não pode viajar mais? Porque muitas vezes a gente olha para aquilo e diz, ela está num outro momento, eu vou preservar. Mas quem perguntou? Se ela já não se estruturou para poder estar ali e continuar firmemente, mas a gente tem que perguntar. Então, acho que assumir isso é difícil. Ler sobre o assunto, se inteirar sobre o assunto é um segundo passo. E discutir, papear, falar, construir,
Aí é vários passinhos na frente, né? Porque é onde você vai gerar, onde efetivamente a empatia vai acontecer. E aí vai para um lugar de, eu sei que parece talvez até piegas o que eu vou dizer, mas assim, vai nesse ponto de eu tenho uma filha, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe, eu tenho outras mulheres ao meu redor que vão buscar o mercado de trabalho também, ou já estão nele. Como é que a gente faz isso ser bom para todo mundo, né? Então, acho que se eu puder deixar uma mensagem há que se ter coragem para se assumir machista. Em assumindo qual que é o segundo passo que eu vou dar. Porque vai incomodar. Exato. Olha, tapas na face. Tapas na face. Eu quero fazer um gancho com o segundo episódio, que nós tivemos mulheres aqui, né, de representatividade na CPFL Energia. A Luciana lembra disso, né, Lu? Acho que eu também me posicionei enquanto homem, acho que para também ficar como referência de um reconhecimento também de uma fragilidade em algum momento que eu tive com a minha parceira. E eu registrei isso aqui, né? Então, toda vez que eu escuto uma mulher falar sobre, poxa, cara, você não me apoia, eu sempre vejo a voz da minha esposa, porque nós fomos criados dessa maneira. E assim, é muito difícil assumir, e é verdade, é difícil assumir, poxa, eu sou machista muitas das vezes, sabe? Eu não faço concessões, poxa, eu não deixo passar. E é injusto também o fato de a gente foi criado assim, é injusto também olhar para você e dizer, você é o culpado. Você é o culpado, você é o culpado da humanidade. Não é. É nosso, o problema é nosso. E pode ficar bom para todo mundo, né? Entendo equilíbrio na discussão, respeito, né? O que você trouxe de o acolhimento, ele vem do respeito. Me respeito, eu te respeito, e a gente vai descobrir o limite que a pessoa chega é o limite que a gente dá. Essa sua fala realmente é muito importante. Não é a culpa do próximo. Porque se a gente se permite aquilo, a gente está permitindo uma boiada vir em cima da gente. Por isso que a gente volta naquele ponto que eu acho que a gente não deve dar tantos passinhos para trás. A gente já aprendeu que dá, né? E que é bom, e que com isso a minha relação com o meu marido hoje é muito mais positiva, leve, porque ele sabe que ele pode contar comigo. Eu sei que eu posso contar com ele. Eu passei por um momento de transição que eu comentei com vocês, saindo da área de comunicação e querendo ir para a responsabilidade social, olhando para o ESG como estratégia também. Eu tive que me adaptar, eu tive que voltar a estudar, eu tive que fazer alguns movimentos que ele segurou minha barra. Ele há um ano fez um movimento, ele saiu de uma sociedade, não dá, quero uma outra coisa para minha vida. Eu falei, vai que eu seguro aqui também. Então, você ter isso, independente de eu hoje ter uma relação hétero, que fosse qualquer outro tipo de orientação sexual, é você poder contar com o outro, né? É você poder, talvez se ele continuasse naquela sociedade por mais alguns anos, que pessoa doente eu teria lá na frente, né? Como isso ia impactar a minha vida e a vida dele? E assim vai, é uma bola de neve. Então, falar sobre isso, olhar para isso e não olhar, representando aqui o homem, o Danilo, como culpado, é onde a gente vai conseguir, eu acredito, né? Realmente dar alguns passos e cada um assumir a sua responsabilidade nesse rolê todo, né? Exatamente. Porque é um rolê todo. E aí você, homem, ter que assumir, você, homem, ter que reconhecer, às vezes quase perder o seu relacionamento, porque isso vai acontecer. Não é teoria aqui do que se fala nas redes sociais, mas a mulher, ela precisa, deve e está no seu mês de homenagem, que é o mês de março. E, obviamente, nós não temos só o mês de março e não tão pouco 365 esse ano, 366 dias, né? Todo dia é dia da mulher, todo dia é dia do homem. Mas essa data é uma data histórica. E esse programa vai ao ar, né, Lu? Vai. Exatamente no dia 8. Hoje, se você está nos assistindo, mulher, parabéns. Parabéns pela tua história. Minha mãe, um grande beijo no seu coração. Minha esposa, eu te amo, tá? E minha filha, eu quero fazer diferente para você e que você tenha um olhar diferente do mundo masculino. E meu filho, você também não vai olhar para a mulher de maneira igual ao que uma sociedade se construiu. Esse é meu compromisso com vocês, mulheres da minha vida e rapazes da minha vida.
Que lindo! Bom, eu queria dizer assim que eu estou honrada. Primeiro, porque estou participando desse projeto tão incrível, que é Uma Só Energia, esse podcast assim que vai abrir novos horizontes, novos conhecimentos para mim, né? Então eu absorvo, gente, muita informação, muito conteúdo, e a cada dia eu aprendo. E eu quero agradecer demais vocês, mulheres incríveis, inspiradoras, batalhadoras, que fazem todo um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, porque a gente sabe que isso é desafiador, né? Para nós, para todos. Então, eu também quero desejar para todas as mulheres maravilhosas desse mundo mais um ano espetacular, com novos desafios, oportunidades, e se joguem, gente. Acreditem que vocês são capazes, né? Se inspirem como nós estamos nos inspirando nessas duas convidadas maravilhosas. Olhem a jornada delas, olhem o mercado de trabalho, olhem as oportunidades da vida, né? É possível. Então, eu passo para vocês a palavra para vocês encerrarem para a gente. Começo, então. Então, assim, nesse dia tão especial, né? Acho que o recado que eu deixo para as mulheres é: sejam protagonistas da sua própria história. Tudo é possível se vocês quiserem. Né? Se vocês quiserem, fizerem. E é óbvio, né? A gente precisa de um ambiente que favoreça, mas assumam o protagonismo da sua própria história. Eu construí a minha carreira profissional num ambiente extremamente masculino. Antes de ir para o setor elétrico, eu estava na construção pesada, trabalhando no segmento de construção industrial. E, enfim, não foi uma barreira, porque eu nunca enxerguei essa barreira, né? A história, ela fluiu porque eu sempre acreditei no meu potencial. Então, eu acho que é isso, né? Acreditem no seu potencial, sejam protagonistas. E obrigada pela oportunidade, é uma honra poder participar e dividir, né, essa mesa aqui com a Carol, que é, de fato, uma referência também para mim, né, na liderança desse grupo, né, de diversidade, de equidade de gênero. Obrigada, Carol, muito obrigada por estar aqui conosco e ao meu lado. Eu que agradeço, assim, acho que é um dia emblemático, né, o Dia Internacional da Mulher. Tem tantas histórias que percorrem esse dia, mas a que mais parece ser o motivo do dia 8 de março ser uma data para a gente olhar para as mulheres, é porque mulheres em luta, aconteceu em Nova York, numa fábrica têxtil, para que elas tivessem salários. Alguns lugares dizem que elas não recebiam salário, recebiam comida e um ambiente ali, em outros lugares fala-se de quererem salários um pouco melhores ou um pouco mais próximos dos homens. A decisão do dono da fábrica foi de fechar aquela fábrica e tacar fogo dentro, e todas elas morreram carbonizadas. Que pesado a gente terminar assim, mas é a verdade, né? E aí esse dia passou a ser um dia de vamos conversar, gente, né? Vamos sentar numa mesa todo mundo junto e conversar e entender os caminhos. Então, obrigada por me convidarem para essa mesa, né? Que o que a gente falou aqui chegue a mais pessoas de forma leve, mas sem ser correto, né? Eu tento trazer leveza porque eu tô colocando os pontos que a gente coloca, mas o quão importante e urgente é a gente falar sobre isso para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, para que a gente possa ser pessoas mais felizes, né? Mais completas, e com isso fazer o nosso país crescer, né? Cada vez mais. Então, muito obrigada. Nossa, obrigado. Vocês, meninas, parabéns mesmo. E estamos chegando aí, né, Lu? Né? Ao final de mais um especial episódio aqui com as nossas convidadas. Nós vamos convidar novamente você a fazer a sua busca nas suas principais plataformas de podcast, aquela que você preferir, e digitar Uma Só Energia. Assine, se inscreva e nos siga no YouTube também. Estaremos presentes também nas principais redes sociais do Grupo CPFL. Eu quero de novo fazer um jabá para a CPFL Soluções, que está conosco aqui com sua representação, estamos aqui nos bastidores com uma convidada especial também, que está aqui nos apoiando. E o Instituto CPFL aqui, muito bem representado.
Certo. Vai, Lu? Exatamente. Bom, eu gostaria de dizer que o nosso podcast ele é uma iniciativa da CPFL Energia. Então, acessem lá, gente, www.cpfl.com.br, e também é produzido pelo Mercado Sonoro. Também acompanha o trabalho deles lá, é mercadosonoro.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Até já.